Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Nosso Treino, dessa vez no podcast. Estamos aproveitando uma semana muito cheia de divulgação, de novos conteúdos, para vocês acompanharem a gente no Instagram, no YouTube. E hoje não podíamos deixar de fazer um episódio muito especial, com pessoas muito especiais aqui, muito importantes e interessantes aqui. Comigo, o Fernando, meu co-host. Tudo bem, time? Boa, vamos pra cima. E como convidado trouxemos o Leandro Malaquias, para-atleta de handebol, badminton, outros esportes que ele vai contar um pouquinho mais pra gente. Bem-vindo, Leandro. Valeu, galera. Bom dia, galera. Tamo junto. Leandro é atleta de handebol, outros esportes também, né, Leandro? Isso. E a gente se conheceu através do handebol, né? O handebol de cadeira de rodas, né? E a gente estava trabalhando, fazendo estágio obrigatório, a gente conheceu o Leandro, que tem uma vida, assim, uma história muito legal. Principalmente também uma história como atleta muito interessante. Leandro, quando é que começou a sua trajetória como atleta? Então, a minha vida inteira, assim, né? Eu participei desde novo, né? Envolvido no esporte. Então, quando eu sofri um acidente, eu tive o meu primeiro contato com o esporte, né? Que foi a natação. Mas aí eu não consegui ficar na natação, porque eu sou carioca, galera, só pra deixar claro. Carioca? Né? Sou do Rio de De Janeiro. onde? Niterói? Não, Belford Roxo, Baixada Fluminense. Então, era muito distante, porque a natação era dentro do Maracanã. E aí eu não tinha condições para poder bancar a condução, né, combustível para poder ir de carro e tudo mais. E aí eu dei uma pausa e fiquei só cuidando da parte de reabilitação. Aí eu treinava na academia também, fazia musculação. Em 2013 eu fui ter o contato novamente com o esporte, que aí foi o handball em cadeira de rodas, entendeu? E aí você fez, né, você passou pela natação, né? Como foi essa transição de chegar no handebol de cadeira de rodas? Você já teve contato antes com o handebol? 2010 eu tive... entrei um professor num carnaval, estava numa praia lá no Rio de Janeiro, e aí ele me chamou para poder fazer parte de uma equipe de halterofilista, né? A modalidade estava nova, começando, então era uma grande chance de eu integrar a seleção brasileira, de eu participar de competições nacionais e internacionais, mas eu, por motivo pessoal mesmo, assim, que eu não queria ficar tão grandão, entendeu? Que eu sabia que se eu entrasse para a modalidade, ia ter que suplementar e tudo mais, né? E eu não queria aquilo. Aí eu deixei passar. Em 2013, eu recebi um convite que agora é um amigo meu, para poder fazer parte de um time de handball em cadeira de roda. Eu estava andando numa praça, a gente ainda não se conhecia, e aí ele foi e me convidou. E aí eu fui lá e comecei a treinar com ele lá. E você apaixonou pelo handebol assim, de primeira vista, ou foi um processo, foi pegando? Não, foi um amor à primeira vista mesmo, galera, porque, vou te falar, para mim, assim, eu encaro o handball em cadeira de roda como se fosse um futebol. Para mim é a mesma emoção, aquela de chegar lá no gol e pá, e apesar de eu sou golinha, né? E na competição que a gente participou aí semana passada, eu acabei ficando de armador mesmo. Ainda consegui fazer uns golzinhos, mas eu encaro dessa maneira, como se fosse um futebol para cadeirante. A emoção é igual. É, muito divertido. O handebol, nossa, você vê, contato o tempo todo, né? É muito plástico o jogo também. E pra galera que tá assistindo a gente talvez não conheça a modalidade do HCR, né? Que é o handebol em cadeira de rodas. Existem duas modalidades, né, Leandro? O HCR7 e o HCR4, né? Isso. E você pratica qual modalidade? Então, aqui no Brasil, como eles estão... O handebol ainda não é paralímpico, e como eles estão nesse processo de transição aí para transformar em paralímpico, aí precisa ser igual às outras nacionalidades, no caso, né, para virar nível mundial. Todos têm que ter a mesma regra. Então, lá fora, na Europa, o handball é disputado o 4 misto, que é o 4 misto, entendeu? Que aí precisa ter 2 mulheres, pelo menos, na equipe, uma jogando e a outra no banco. E aí a gente precisa também fazer dessa forma. Aí aqui, graças a Deus, como a gente tem mais atletas,
Então dá para fazer o masculino separado e o feminino separado do feminino, entendeu? Então a gente disputa aqui no Brasil dessa forma. Então fica o for masculino e o for feminino. Aí quando tem que juntar e tiver uma convocação para a seleção, aí eles convocam e aí joga tudo junto, entendeu? Entendi. E você já jogou HCR7? Eu já joguei o HCR7, já fui vice-campeão em 2019 pela equipe de Balneário Camboriú. E atualmente o 7 acabou justamente por causa dessa integração aí, para virar padrão, exatamente. Agora virou o 6 misto, entendeu? Com a mulher junto. Aí a gente joga o 6, não mais o 7. Engraçado que essas informações são difíceis da gente encontrar, né? Por exemplo, quando a gente pesquisa, a gente encontra muito do 7, do HCR7. A gente, por exemplo, não sabia que tinha essa padronização, né? E acabou extinguindo, né, o HCR7 aqui no Brasil? Sim, por causa justamente dessa regra a nível mundial, para tornar paralímpico. E isso veio do ano passado. É recente. Entendeu? É bem recente, por isso que ainda não tem informação. Hoje a gente... qualquer informação que a gente tiver no site da Confederação Brasileira do Handebol Convencional do Andante, vai estar lá também as informações do HCR, o handebol em cadeira de roda. Interessante. É legal essa parte do handebol, mas você também é atleta, é um poliatleta. Pesquisando sobre, vendo assim no seu Instagram, achei muito interessante porque você compete em várias modalidades, assim. Queria que você falasse um pouco mais como foi. Foram te chamando, viram que você estava participando bem do handebol, ou foi por seu interesse que você foi indo para outras modalidades? Então, como o handebol não é paralímpico, então a gente não tem tanto retorno financeiro, a gente não tem... É difícil de conseguir patrocínio justamente por causa disso, né? Tinha poucas competições também, era muito mal nacional, não tinha nível mundial. Então, ano passado, a seleção brasileira já foi campeã mundial do handebol em cadeira de rodas, entendeu? E foi uma competição que foi disputada no Egito. Então, eu comecei a migrar e o que eu não queria acabou acontecendo. O convite que eu recebi em 2010, eu fui participar em 2017, que foi onde eu entrei para o levantamento de peso, né? Uma equipe de halterofilista da Marinha, lá no Rio de Janeiro. A gente treinava lá, a associação era a Marinha, ela cedia o espaço, então era a Marinha com a associação, com uma associação lá, que era a AVA, Associação Vencedores Adaptados. E ali eu comecei a participar de duas modalidades, né? Que era o handebol coletivo e o individual, que era no levantamento de peso, entendeu? Aí eu vim, a partir de então até 2020, tentando alguma coisa, mas não consegui muita coisa, não. E o esporte, a gente sabe que abre oportunidades, né, muito interessantes. E uma das oportunidades que a gente mais gosta, pelo menos eu como atleta posso dizer, que é viajar, né? Quem não gosta de viajar. Você já teve essa oportunidade de sair viajando o Brasil inteiro? Você é do Rio de Janeiro, veio parar em Curitiba. Tem a ver com esporte? Como é que foi isso? Sim, o esporte nos proporciona essa oportunidade, né? Nos dá essas condições aí. E eu já viajei o Brasil inteiro, já fui para João Pessoa, Aracaju, já fui para Brasília, competi também, entendeu? São Paulo, é para onde a gente mais vai. As competições são tudo centradas ali no CT Paralímpico que tem. Então, a gente conseguiu viajar bastante aí por esse Brasilzão afora aí, nesses tempos aí. 13 anos que eu tô 13 anos no esporte. Vai fazer 14 no esporte aí. A melhor parte que a gente gosta, assim, claro, é vencer também, né? E em relação à conquista, como é que foi essa tua chegada no esporte? Claro que tem um período de transição, né? Que a gente chega, adapta, inicia no esporte e depois a gente, obviamente, almeja o rendimento, né? Tu chegou no ponto do rendimento que você fala, pô, conquistei o que eu queria? Ainda não, mas está bem próximo de conquistar. Eu trouxe, né, aqui algumas medalhas. Se quiser mostrar as medalhas ali na câmera, Leandro. Ó, vou começar. Essa daqui, ó. É o xodó. Não é tanto o xodó, não. O xodó acabou ficando em casa. Mas ao longo da minha trajetória, né, eu tive algumas conquistas, né, algumas medalhas.
Essas daqui foram as mais recentes. Essa é a medalha de ouro que eu conquistei no Para Badminton, nos Jogos Abertos aqui do Paraná, né, que a gente chama de Parajaps. Foi no dupla mista. Aí essa daqui foi a medalha de prata no individual masculino, também no Parajaps. Essa aqui foi medalha de bronze no handball. Essa é um xodó, porque o handball é o meu esporte favorito, galera. Não tem como negar, entendeu? O handball é meu esporte favorito. Então, essa aqui é o xodó. Por quê? A nossa equipe hoje, ela é a primeira equipe de handball em cadeira de rodas de Curitiba. Curitiba não tinha handball em cadeira de rodas. E aí nós montamos e com um ano, com essa equipe montada, nós conseguimos nossa primeira medalha. Então isso daqui é uma medalha, uma conquista muito importante para a gente, para a cidade de Curitiba também, né? Muito importante. Mas ao longo do tempo, né, eu tive muitas outras conquistas. Em 2022 eu tive minha primeira medalha de ouro no levantamento de peso, no meeting, aqui em Curitiba. Ano passado eu desci de categoria, que no ano anterior, 22, eu estava numa categoria até 80 quilos. Aí ano passado, desci para poder tentar uma vaguinha melhor para ir para o brasileiro. Aí fiquei com vice-campeonato daqui do Paraná, né? E aí, esse ano, eu não consegui descer o meu peso, aí acabei voltando para a categoria até 80 quilos. Então, eu fui e consegui minha segunda medalha de ouro. Então, essas são as conquistas de ouro que eu tive no esporte individual. No coletivo ainda não, eu quero a do handball. Tem que vir essa de ouro, A Leandro? do handball tem que vir a qualquer custo. Nem que eu jogue com 60 anos, mas eu vou ter que trazer uma medalha de ouro. E uma hora vem, né? Porque a gente vê que com o tempo a organização, né, a estrutura, ela vai melhorando e apoiando mais, né? O que tu acha dessa estrutura atual que a gente vê que é muito boa, já que tem muitos profissionais ali, às vezes que estão chegando na área, mas muitos que querem trabalhar ali, né? Que querem estar ali, né, Fernando? Assim como a gente teve contato lá, a gente queria estar lá, queria aprender, né? O que você acha da estrutura atual do esporte, do paraesporte? Tá muito longe do que a gente espera, né? Porque tem muitas outras cidades que são pequenas e tem uma estrutura muito melhor do que a nossa, que é uma cidade grande. Tem muito mais recursos. Então, parte da gente mesmo. É a gente que está ali treinando, a gente está ali se dedicando, né? Eu dei graças a Deus a partir do momento que vocês chegaram lá para poder ajudar a gente. Você não sabe o quanto que eu lutei para poder chamar ele, deixar ele lá. Não, eles têm que dar treino. A gente precisa de um treino físico, um preparo físico. A gente precisa de condições para poder estar correndo na quadra o tempo inteiro. E as outras equipes, elas estão muito evoluídas. Então, assim, eu faço a minha parte como um atleta individual, né? Eu treino na academia, né? Graças a Deus, depois desses 10 anos aí, 11 anos no esporte paralímpico, hoje eu tenho um patrocínio, que no caso é a academia, onde eu treino de graça, academia Sou Mais da Vila Oficinas. Então, eu cuido da minha saúde, né? Eu cuido do meu preparo físico ali. Só que não basta só eu fazer, todos têm que fazer também. Coletivo, né? Mas a estrutura hoje, ela está muito melhor do que antes. Entendeu? Aqui eu ainda consegui muito mais coisas em questão de estrutura, assim, do que, por exemplo, no Rio de Janeiro também não tinha essa estrutura para treino coletivo. Entendeu? As cadeiras que a gente usava eram umas cadeiras muito velhas, sucateadas praticamente. Entendeu? Então, aqui não, aqui, graças a Deus, a gente ainda tem uma cadeira boa para poder tá correndo ali, tá jogando. Mas é isso. E a gente vê o esforço de muitas pessoas por trás, né, para poder proporcionar isso, né, Fernando? Sim, é até legal botar esse paralelo, que se você vê, o Brasil, nas Paralimpíadas, é um dos líderes. Acho que é
no quadro de É medalhas... uma potência, né? É uma potência, mas se não me engano é um dos primeiros, no top 3 ali, com mais Sim, é o maior número primeiro. É o primeiro. número de medalhas. Então, mesmo sendo referência, tendo no topo ainda tem muitas coisas que precisam ser melhoradas, assim, tipo, até... Porque, que nem você falou, você ficou feliz que a gente pode ir lá auxiliar você no treino, assim, porque até nunca nenhum treino falta professor, tem um espaço bom, só que ainda assim, muitas vezes assim, pode acontecer situação de ter um professor, mas não é um professor da área, né? Tipo, que acaba... É bom ter um professor, só que se tivesse ele especializado, assim, ia melhorar muito mais a qualidade do treino, assim. Mas aí a gente sente também que falta muito recurso no geral, né, Fernando? Não só no micro, que seria, né, os treinamentos, mas, por exemplo, a gente vai procurar literatura, como a gente tinha citado um pouco antes, a gente não sabia, por exemplo, da extinção da HCR7. Né? Então, dentro disso tudo, a gente vê que, por exemplo, a literatura não está sendo atualizada com frequência, né? Então, você tem profissionais ali que não estão sendo formados com frequência, nem especialidades próprias, né? Então, você não tem um especialista no HCR7, no HCR4, né? Às vezes, você tem um professor que é do handebol convencional, e aí ele vai para o HCR. Mas, então, todo esse macro, ainda falta alguma coisa, né? A estrutura ainda... Mudou muito. Assim. Mudou muito, porque antes era muito escasso mesmo um treinador para uma modalidade coletiva, tanto do handball quanto do basquetebol em cadeira de rodas. Quase não se via professores da área, né, especializado ali no esporte paralímpico. Hoje, eu creio que depois que veio o CT paralímpico aqui para o Brasil, aí as coisas começaram a mudar, porque acho que dentro do próprio CT eles têm curso de arbitragem, curso para ser técnico de algumas modalidades, então a galera hoje tem mais acesso, vamos botar assim. Sim. E aí tem vocês aqui também que abraçaram a causa lá, né? Abraçou o time lá, a equipe, aí um vai ajudando o outro da maneira que pode, né? Hoje nós temos professor que foi do handball convencional e também abraçou a equipe para poder se especializar ali no handball cadeirante. Ainda é muito novo as coisas, tanto para ele, eu creio que para vocês também que estão começando, né? Tem acho que 4 meses que vocês estão lá com a gente. Então, mas isso já é uma grande evolução para nós. Entendeu? O Brasil, por mais que para uma potência essa evolução não esteja acompanhando o ritmo das conquistas que o Brasil tem e poderia ter, já é uma evolução muito interessante, como você disse, pelo que tinha, 10 anos atrás? Era diferente, né, o cenário. E muito por conta de pessoas que, como você falou, abraçaram a causa, né? Pessoas que, eu não sou da modalidade específica, sou da modalidade convencional, mas eu vou me especializar aqui. Muito pela paixão mesmo ao esporte, né? A gente vê muitas pessoas ali, não é do esporte, não é treinador do esporte, mas abraça a causa ali e vai junto, né, Fernando? O próprio professor que... Normalmente é o professor que está lá para dar aulas, é o Roderley, que ele vem do futebol de cegos, né? Ele não é especializado por handebol, mas até você já falou aqui, antes da conversa aqui, que ele dá aula de puxa treino de tudo. É o quebra-galho. Ele abraça a causa, né? Esse vai... É que você... É legal, tipo, ele tem a vontade, ele tem a vontade e ele tem o conhecimento teórico e prático. Tipo, não específico da aula, realmente de muitas coisas, mas ele tem o bastante para dar aula sobre... Adaptar, né? Então, é isso que eu acho muito legal. Como ele consegue... É maleável nesse sentido, isso. De tipo, a gente precisa de treino para tal modalidade. Não, ele se prontifica e fazer. Bota e cara, ajuda, vai. Ele que trouxe o professor, entrou em contato com o professor do handebol para puxar os treinos também. Então. É um cara que gosta, né? Sim, faz. Sim. Para trabalhar com esporte paralímpico, você tem que realmente gostar, tem que amar mesmo o que faz. Justamente pela dificuldade que a gente enfrenta no percurso, né?
Mas o Rod é um cara top demais. O Ele, Roderley. Temos ele é que doidão, trazer ele aqui um vamos dia, trazer. né? Vamos trazer, já tá um Fiquem ligados. convite pro professor Roderley, inclusive, aí. O Leandro até vai mandar no grupo depois lá. ele é bom porque ele ouve, ele escuta a gente, entendeu? Ele conversa a gente. Falta um pouco de diálogo entre professores e atletas justamente para que essas coisas possam evoluir, entendeu? Porque é complicado, né? Se uma pessoa vem de um esporte convencional e entra para o Paralímpico e aí ele querer aprender por si só, então ele tem que aprender ouvindo os atletas que tem experiência. tem experiência, exatamente. Não tem a parte teórica ali, mas a experiência, a vivência ali, nós temos, né? Até uma coisa que eu posso até relatar de mim, essa coisa de, às vezes, essa falta de contato, de falta de conversa entre o professor e os atletas, ou até, não só atletas, mas pessoa que quer, uma pessoa que tá, que quer se tornar, quer jogar, quer participar para ter essa conversa, muitas vezes tem falta de conhecimento, que nem pessoas, às vezes, um profissional às vezes tem muito receio, pode ter, não conhece, e acaba entrando mais na parte do preconceito, assim, porque de, tipo, achar, porque uma pessoa tá de cadeira de roda, ou sei lá, um cego, um surdo, tem essa coisa, coitadinho, essa coisa de julgar, assim, coitado, não vai conseguir jogar, mas você vê que nem, por exemplo, a intensidade que vocês jogam no handebol, assim, até no rugby também, é muito legal, é empolgante de ver, assim, você vê, porque é uma preparação, acho que entra também na preparação acadêmica que a gente faz, que nem eu também, no começo, assim, antes de ter contato, entrar na faculdade, ter contato com essa matéria, de adaptada, assim, eu também, você pensa em dar aula adaptada ou para cadeirante, seria uma coisa que eu ia ficar nervoso, não só porque não ter conhecimento, mas daí da questão do tratamento. E é legal ver como a gente tem essa preparação na faculdade mesmo agora. O curso é matéria voltada para, antes da gente ter o estágio, a gente tem a matéria teórica que fala, tipo, a gente discute, assim, tipo, chega sobre o tratamento, a gente discute para conhecer, não para discutir o tratamento, mas para conhecer como lidar, assim, tipo, por exemplo, não só entrando também com atleta, tipo, com síndrome de Down, paralisia, que daí a gente, para conhecer, porque conhecendo a gente consegue quebrar esses preconceitos, assim, é legal da minha visão, para ter essa preparação, daí você vê, deu situações que eu no treino ali com vocês, eu já sabia lidar, assim, não chegar achar, não, tem que ajudar eles a qualquer momento. Não, vocês conseguem... não preciso estar ali com vocês o tempo todo. Independente, né? A galera é mais independente. Em relação a isso que você falou, tem dois pontos. Hoje, eu sou um cara mais centrado, né, disciplinado na questão ali do esporte, quando se diz em relação a treino, vocês podem perceber lá que eu dificilmente eu estou brincando, entendeu? Eu posso brincar numa hora de descontração ali antes de iniciar, mas na hora que está começando o treino eu gosto de estar mais focado ali. De vez em quando a gente brinca para também não quebrar tanto gelo, porque se a gente não cobrar os atletas que estão iniciando agora, eles vão pensar que o esporte é uma diversão, e não é sempre uma diversão. A gente tem que preparar o atleta para derrota, para empate, para vitória, né? A pessoa tem que aprender a perder e tudo mais. Então, eu tive professor na Marinha, ele também era amputado de um braço, o professor Claudemir, ele ex-militar também, então ali também, aquilo ali foi uma escola para mim, então aprendi muito. E, rapaz, ele, na hora de entrar para poder, que era no levantamento de peso, para poder subir ali, ele dava um soquinho com os cotoquinhos dele ali, que era tenso. Vambora, Malaquias, vambora. O pessoal me chama de Malaquias, para quem não conhece no esporte, eu sou mais conhecido como Malaquias do que o Leandro, que é o nome de guerra, né? Então ele batia, já tinha treinadores de outras equipes que davam tapa na cara dos atletas ali mesmo. Então, assim, na realidade, antigamente era muito pior. As pessoas viam a gente como um coitado, realmente.
entendeu? Tinha pena. Toda pessoa que via a gente na rua assim, nossa, coitadinho, que pena. Mas coitadinho por causa de quê? Né? A gente faz tudo, cara. A gente faz tudo na cadeira de roda. A cadeira de roda é apenas um detalhe. Eu não vejo nem como uma limitação, entendeu? Então, assim, a gente passa por esses processos, sim. Hoje, graças a Deus, aí, as universidades estão abrangendo esta questão de vocês estarem vivenciando, ter essa vivência no esporte com os deficientes físicos, do modo geral, né? Falando do modo geral. Inclusive, assim, eu, na academia, eu estou sempre conversando com a gerente lá, falando para ela, poxa, tira um tempinho assim com a galera, porque também na academia eu sofri muito a questão do preconceito por falta de acessibilidade. Antes de eu estar na academia que eu estou hoje, eu tive em uma academia que eu não vou citar o nome, mas eles queriam que eu treinasse no horário que eles quisessem. Não, nós temos esse horário aqui para vocês treinarem, porque se vocês vierem no horário da noite ou no horário mais finalzinho da tarde ali, a academia vai estar cheia e vai atrapalhar. Eu falei, vai atrapalhar. Sim, ué, como é que é isso? Eu só não botei na justiça por pouco, eu deixei rolar. Mas, infelizmente, a gente passa por esses tipos de situações no nosso dia a dia como atleta. É complicado. A academia que eu estou hoje, que é a Sou Mais, da Vila Oficina, eles me abraçaram, entendeu? E assim, a gente não tem dificuldade para nada. Não tem dificuldade para nada. Se vocês tiverem uma vivência lá com a gente, né, eu digo em relação aí a outros, né, professores, vocês vão ver, né, que cada um tem um tipo de lesão, um tipo de deficiência que precisa de uma ajuda diferente. E não que a gente é totalmente independente, não, a gente precisa da ajuda de vocês. Justamente para quê? O momento que a gente vá para uma competição e vocês vão com a gente, vocês aprender a lidar com cada um ali, com a dificuldade de cada um. Entendeu? Um precisa que carregue a cadeira de um jeito, sim, entendeu? O outro precisa que pegue no colo, aí tem um jeito de você pegar o cara no colo para poder fazer a transferência. Essa ajuda não é nem no sentido mais capacitista, assim, tipo, de tem que estar ali o tempo todo. É muito mais, às vezes, tipo, juntando os conhecimentos, tipo, da sua vivência como pessoa com deficiência e o meu conhecimento sobre tipo, educação física. Tipo, eu queria fazer tal exercício. E eu, com minha formação, vou ajudar a adaptar esse exercício. Não quer dizer que eu vou ter que fazer o exercício por você. Assim, muitas vezes, tipo, alguém é amputado ou não tem a paralisia no braço. Assim, consegue alguma coisa para auxiliar para você realizar o treinamento. Assim, o treinamento que você quiser fazer. Lá no nosso treino na quadra, por exemplo, o que a gente faz? Né? Eu cheguei pro professor Alisson aqui, eu falei, eu preciso de treinamento de goleiro. Eu sou o goleiro da equipe, então eu preciso de treino porque eu nunca tive treino de goleiro. Simplesmente eu fui jogado na fogueira. Você vai ser goleiro, então vai lá. E como eu por azar, era o único lugar também que eu tinha vaga. Né? O restante na linha, os caras eram muito melhores do que eu. Então, quando eu comecei, eu tive que ir pro gol de qualquer jeito, não tinha como. E aí, eu não tive esse treinamento. Eu simplesmente tinha noção. Por quê? Quando eu sofri acidente, foi uma questão... Eu sofri acidente aos 10 anos de idade. Né? Eu fui atropelado por um ônibus. E ali a vida toda muda. Né? Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. O acidente foi 4 dias depois do meu aniversário. Eu tinha ganhado uma chuteira. Eu tinha ganhado uma bola. Entendeu? Tudo para poder... Eu estava pronto para poder entrar para uma escolinha de futebol. Entendeu? E aí, quando a gente sofre um acidente ali, e aí tudo muda, né? Aí é uma nova experiência ali, uma nova vida, você tem que readaptar tudo. Então, só que assim, tinha 10 anos de idade, então, crianção, pegava a bola, meu pai não jogou fora, a bola meu pai deixou, mas a chuteira ele jogou fora, que ele não queria ficar... Eu me arrependo até hoje, que senão eu tinha falado com ele que era para deixar guardado também, mas ele preferiu jogar, tudo bem. Aí eu fui
peguei, ia pro campo, aí chegava lá no campo, eu ficava na minha cadeira de roda, vendo a galera jogando bola ali e tal. Depois eu falei, não, eu posso jogar bola também. Aí o que eu fiz? Como a gente jogava o golzinho, né? Era o gol de chinelo ou o gol de cone, então eu ia pro chão e tava tudo certo. Aí ali eu comecei a agarrar. Então, quando eu fui pro handball em cadeira de rodas, eu já tinha uma noção de gol por causa da minha vivência, né? E aí a gente foi catando tudo ali no decorrer. Então, quando eu cheguei pro Alisson lá, para vocês também, né, Fernando? Eu pedi esse treinamento porque eu nunca tive esse tipo de treinamento. E vocês foram lá e deram treino. E eu busquei também conhecimento na internet, através do handball convencional, para poder fazer os treinos para mim próprio, né? E aí eu treinava com o pessoal do apoio lá da Vila Oficina, lá do ginásio, e aí eles iam me ajudando, entendeu? Então, eu tinha um professor, não lembro o nome agora, que ele falava que a educação física é adaptada, né? Porque a gente trabalha com a pessoa que é magro, a pessoa que é mais, né, cheinha, que é mais gordinha, aí você tem agora os deficientes físicos. Então, você, de alguma forma, você vai sempre tem que adaptar o exercício para cada tipo de pessoa, né? É muito interessante, porque até para quem não é deficiente, assim, pensando, se a gente for pensar, a educação física, que nem você falou, muito bom esse comentário, porque é adaptado, porque ninguém é exatamente igual. Todo mundo tem uma limitação, uma característica de biotipo, porque que nem muitas vezes, por exemplo, você vê muita gente dizendo, quero fazer treino que eu vi esse bodybuilder fazendo, esse bodybuilder famoso, ele faz esse treino, eu quero fazer esse treino. E daí, putz, mas eu não tô conseguindo resultado, porque o treino é pra ele, não é pra você, assim. O maior exemplo disso é trabalhar com criança. Porque a criança, elas têm diferentes níveis de desenvolvimento, até pelo biotipo, por vários outros motivos, criança, né? Porque é criança, né? Então a criança A vai se desenvolver diferente da criança B. E aí você pega lá um negócio da internet, um plano de aula pronto, tenta aplicar nas duas. A criança A consegue fazer, a criança B não consegue. Por quê? Tem alguma coisa de errado com o plano? Não, porque você tem que adaptar. Justamente, né? A gente falou muito sobre isso ultimamente, sobre crianças no transtorno do espectro autista, né? Muitas crianças do transtorno do espectro autista, elas têm limitações sociais. Então, elas não têm uma dificuldade de socializar, né? E aí, isso impede, por exemplo, que ela jogue bola com os amigos. O profissional de educação física vai intervir em que momento aí? Né? Então, sempre a educação física é adaptar, é saber, não, ele tem, por exemplo, dificuldade de chutar uma bola, não porque ele tem uma limitação motora, mas sim porque quando ele tinha que jogar bola com os amigos, ele não jogou, por uma limitação social. Como é que eu vou adaptar isso, né? E isso acontece também com crianças que não estão no transtorno do espectro autista, com crianças que têm deficiência, crianças que não têm. Então, em geral, é a gente saber adaptar para o outro. Não para mim, não pro bodybuilder lá que eu vi fazendo, e sim para quem eu tô fazendo o treinamento, né? Para quem eu tô dando a aula, né? E isso tem a ver também, gente, entrando nesse assunto aí, um pouco do autocuidado dos pais. Né? Os pais são muito protetores, quer abraçar o filho ali, quer que ele viva no mundo ali, infelizmente, desculpa o palavreado, mas é uma bolha, né? Vai viver naquele mundinho ali. Assim, eu falo isso por experiência própria. Desculpa, não sei se eu estou usando os termos certos aqui, que hoje em dia, né? E eu não sou mimizento, não. Se o cara hoje em dia se me chamar de aleijado, eu sou aleijado mesmo. Não tenho a perna. Não sei se a câmera está pegando a perna, tá, não, né? Então, assim, mais para... Eu não sei as palavras certas, mas eu vou falar e vocês me perdoem aqui. Mas a minha mãe, ela me protegia muito, entendeu? Ela não deixava eu pegar uma faca, não deixava eu cortar uma laranja, entendeu? Então, o início ali é tudo mais por culpa dos pais também. Os pais têm sua parcela de culpa ali por não querer socializar. Minha mãe, ela não gostava de ver eu no chão me arrastando ali.
E eu não dava muita ideia para ela, não. Vou fazer, eu vou viver, eu vou aproveitar da melhor forma que eu posso. Então, eu começava a jogar bola com os amigos. Aí os amigos tinham medo de chutar a bola forte. Eu, não, pode mandar o chute do jeito que você quiser que eu vou pegar. E aí a gente brincava lá e eu pulava. E quando era na chuva, aquele futebol na chuva assim, a gente pegava lá e fazia. Então, tudo o quê? A gente viveu uma vida normal. Nós somos deficientes, não somos inválidos. Entendeu? Temos uma deficiência que é um detalhe, mas não vai limitar a gente a nada. Eu tive uma sobrinha, né, que é falecida, que teve paralisia cerebral, num erro médico, e aí os médicos falavam que ela não podia sair do quarto, ela vivia no quarto 24 horas por dia, no ar-condicionado, porque ela tinha uma temperatura, ela subia muito do corpo dela, e aí ela tinha que ficar no ar-condicionado para poder refrescar ela. E daí, quando ela estava muito gelada, aí a gente desligava o ar-condicionado para poder aquecer mais o corpo, porque também senão dava uma pneumonia, uma bronquite, enfim. E o médico ficava naquilo na cabeça da minha irmã. Então, eu falei para ela, não, a minha mãe ela tentou fazer isso comigo. E a gente, o que a gente fez? A gente foi viver. Eu falei para ela, não, a gente vai fazer porque eu posso fazer. Então, da mesma forma, a minha sobrinha ela tem paralisia cerebral, mas ela também precisa viver, ela precisa sair desse quarto, ela precisa receber uma luz solar, alguma coisa assim. Hoje a minha sobrinha não está mais com a gente, ela faleceu aos 5 anos, mas depois que eu conversei com a minha irmã, e aí ela pegou e começou a sair com a minha sobrinha também. Nós íamos para a praia, íamos para sítio lá no Rio, aqui é chácara, né? Uhum. A gente curtia a piscina, passeava com ela e ela ficava bem de boa, não fazia nada do que o médico falava. Então, se os pais hoje tiverem também essa consciência de não limitar muito os filhos ali, deixar eles andar um pouquinho, por quê? Ninguém é para sempre. Hoje eu também não tenho minha mãe. E quando, antes dela partir, ela teve um AVC, e aí ela me ensinou, acabou me ensinando tudo. Então, antes eu não podia pegar numa faca para descascar uma laranja. E hoje eu já sei cozinhar. Entendeu? Porque ela gostava, ela queria comer uma comida do jeito que ela fazia, ela não podia fazer. E aí eu peguei, ela entrou em depressão e tudo mais, e eu peguei e falei, não, a senhora não vai ficar assim. Vem aqui e a senhora vai me ensinar a fazer a comida do jeito que a senhora quer. E aí ela ia lá, me ensinou, e eu aprendi a cozinhar com ela. Entendeu? Então, os pais também têm essa parcela de culpa. E aí acaba que acarretando isso na vida de vocês que são professores hoje. Entendeu? Que aí vocês também ficam preocupados. Já tive professor que não queria passar um exercício para mim, porque com medo de eu cair, de eu tombar, eu falei, não, relaxa que vai dar tudo certo. Eu vou me amarrar, aí a gente se amarra, igual o supino, a gente treina o quê? Amarrado por causa da estabilidade. Entendeu? Tem alguns exercícios que eu vou fazer na academia, que o aparelho é muito alto para subir, eu subo no aparelho e boto cinto e a gente faz exercício normalmente. Muitas vezes por medo, tem a parte da proteção, são várias coisas, assim, mas eu acho que é aquele receio, assim, também por parte de não conhecer, que nem eu, por exemplo, é o medo dos pais. Só que eles acabam não por medo, eles querem por querer proteger, até coisa que a gente falou com a professora. Inclusive, eu ia falar sobre Nossa isso. professora Luísa. É um episódio nosso do podcast que a gente conversou com uma professora especialista ali em lazer, né, em recreação. E ela, desculpa até, Fernanda, ela falou que, eu vou citar uma citação dela, que as crianças mais felizes são as crianças com os joelhos das calças rasgados. As crianças que caem, que se ralam, porque a gente até conversou sobre isso no dia, né? É assim que você vai desenvolver e vai ter muitos estímulos. Porque nessa tentativa de proteger, eles acabam tirando a independência das crianças, assim, tipo, não só a independência, mas por ter experiência de passar por algum processo que vai, não que vai mudar a vida da criança, mas que ela vivenciar essas coisas assim vão influenciar no crescimento dela. São estímulos, né? Como é que você vai lidar com a frustração? Né? Muitas crianças, quando elas são privadas da frustração e elas são frustradas na vida, seja na carreira, seja na vida adulta, né? Como é que ela vai lidar com isso se ela não teve essa experiência antes? A gente vê muito hoje espelhado, assim, você vê muita criança que tá num nível de idade que ela tem que estar correspondendo ali
conseguir até um certo tipo de habilidade, ter debilidade motora e tal, que elas estão muito abaixo, assim, ou não, às vezes algumas até não tem. E acho que até dá pra fazer um paralelo, essa coisa de essa subproteção feita pelos pais com essa superproteção feita pela sociedade para pessoas deficientes, porque é uma coisa, a maioria das vezes não é necessária, é sempre bom ter cuidado, mas você, às vezes, cuidar demais, você acaba agindo, interferindo no processo de aprendizado, que nem você lembra, pegar, que se sempre assim, se tentasse ter praticar alguma atividade, alguém fala, não, mas cuidado, se fosse, é muito mais a coisa te impedindo de praticar uma atividade, um exercício, do que te estimular, assim. Eu gosto de desafio. Se falar que não consigo, eu vou mostrar que consigo. E uma coisa que eu conversei com o Leandro em off, e ele falou, cara, que é muito interessante, você pode até me corrigir o nome do movimento, é tilt, né? Que quando você levanta da cadeira com uma roda e faz você fica praticamente só sobre duas rodas, né? Que tem o antip da frente lá, né? E a roda traseira. Então você fica de lado, né? Como se você fosse dar um salto e ali você acaba fazendo deslocamento ali para poder enganar a marcação, né? Você tá no meio, não tem como... Você está preso, então te limita o movimento. Então, o atleta que sabe fazer esse tilt, ele está bem preso na cadeira, e aí ele consegue jogar o tronco dele para o alto, tirando uma das rodas do chão e fazendo a execução do movimento. Né? É um movimento que corre o risco de você cair, não corre? Corre. E imagina se o profissional chega lá, você vai fazer o tilt, não faz que você vai cair. Você limita, né, a explorar, né, essa diversidade de coisas que você pode fazer, né? Então é muito interessante, juntando isso que a gente falou, né, que a gente conversou. Se você fica você limita algumas coisas que podem ser feitas, claro, com cuidado. Você tem que tomar cuidado para não cair, não lesionar de um jeito errado e tal, mas se você tem uma super proteção, você está limitando muitas coisas ali, né, Leandro? Sim. Já teve pessoas que foram ali, mães que levaram filho no treino ali, e aí depois nunca mais voltaram, porque viram que era um esporte de handebol, um esporte de contato, direto. E que a gente cai de frente, a gente cai de costa, tem contato. E aí a mãe fica preocupada, ai meu Deus, isso vai acontecer com a minha filha, isso vai acontecer com o meu filho. E, infelizmente... Tipo, que nem a cadeira que vocês treinam, vocês jogam, é diferente da sua cadeira que você vai usar no seu dia a dia, convencional. Então, por falta de conhecimento, de saber que é preparado. Não é tão simples, não te cortando, desculpa, não é tão simples. A gente não vai cair com qualquer toque. Minimiza os riscos, né? Mas é legal ver, porque a intensidade que você joga, que nem, por exemplo, o Vitor, é um atleta muito forte. Você vê assim, ele mesmo, quando ele cai, consegue ele consegue se levantar sozinho, com a cadeira. A primeira vez que eu vi isso acontecer foi muito impressionante, porque é uma cadeira pesada, assim, e o cara, ele consegue... tem toda uma habilidade, ele é muito forte, realmente. Ali é a mobilidade de tronco que ele tem. Ele tem uma envergadura muito grande, né? Que é o bração dele é bem compridão e ele é alto também. Então você cai. Tem umas equipes, né? Toledo, Cascavel, Maringá. Essa galera, eles têm treino de como cair e como se levantar, para vocês terem uma ideia. Só que aí não jogam um atleta lá, né? Botam um tatamezinho ali ou um colchão e você cai por cima daquele colchão e aprende a se levantar. Então, até nisso, a gente também tem o ensinamento. Aí vai da estrutura do clube ali fazer com os atletas. Infelizmente, eu nunca tive essa estrutura. Então, se eu cair, eu vou ter que levantar de qualquer jeito. Mas, por experiência, eu sei cair também. Na hora de cair, eu já caí, para vocês terem uma ideia. Eu uso faixa. Não é que é errado, mas a faixa ela te segura muito pouco. Então, ela te deixa muito vulnerável no impacto. Como é velcro,
quando a gente dá um impacto muito forte na cadeira, e como eu não tenho perna, eu vou longe. Eu já jogando basquete, que eu também jogo basquete de vez em quando, numa competição, o Campeonato Paranaense, os caras me fecharam. Os caras me fecharam assim, eu marcando o da lateral aqui, e aí veio o outro fechando e brau na lateral da minha cadeira. Eu voei longe, a roda saiu da cadeira e eu fui rodando pro meio da quadra e eu tava de um lado, a cadeira pro outro. Vamos que vamos. 2 lances livres pra mim, eu fui lá e converti ainda. Vai tirar onda com esse cara. Ficou um momento. Sim. Porque e até falando de mim mesmo, porque essa coisa do capacitismo, de você achar que qualquer coisa ou você não vai conseguir, ou vai se machucar, assim. Mas é legal ver esse paralelo de quando... Primeiro dia que eu entrei no estágio, agora, assim, porque eu também questão de conhecer vocês, mas ainda tendo todo o preparo, eu nem tinha receio, assim, pra saber como que era, porque eu não tinha contato com a modalidade de handebol, e também em contato com a pessoa PCD, assim, daí eu fui testando, mas é legal ver que vai quebrando paradigma na cabeça da gente, assim, tipo, daí, e também o tratamento que a gente vai ter, assim, que nem o Vitor, você, assim, que são atletas que já fazem mais, treinam há mais tempo, já tem uma vivência no esporte, eu sei que já dá pra, posso ficar mais distanciado, que nem, por exemplo, a Isa, que começou agora, eu vou precisar ajudar ela, mas não na questão porque pra ela ser frágil, alguma coisa, mas é por questão dela estar entrando em contato com a modalidade, eu vou ter que dar atenção pra ela, assim, tipo, uma questão de motivação, assim, pra ela, porque tanto que ela não conhecer, não ter tanto contato com a modalidade, tá aprendendo, assim, daí a gente tá mais em cima na questão, não por ela estar na cadeira de rodas, mas por ela estar em contato com a modalidade, assim. Vocês tiram... nós temos lá 2 que são bem competitivas, que é minha esposa, Cris, e a Jana. Então, vocês veem que a mulher não é o sexo frágil. Uhum. Elas vão pra cima e é na pancadaria, e ela derrubou minha esposa e derrubou o Edson no último treino, antes da gente ir pro Parajaps lá, no coletivo, e ele falou, e ele é grandão, é gordinho, né? E ele foi longe, eu não sabia que ela ia me derrubar. Aí, pô, e foi. Então, não tem essa. As mulheres também cai pra dentro mesmo. É porrada, independente se é homem ou se é mulher, porrada, cara. Isso que é o importante do handebol. Galera, estamos chegando na hora do quadro que eu mais gosto desse canal. Vem a bomba, né? É a grande bomba, a gente já até alertou o Leandro, mas a gente não falou o que era, então ele não sabe o que é o bate-bola jogo rápido. Pra quem assistia aí TV brasileira um tempo atrás já sabe como é que funciona. Sabe, né, Leandro? Conhece um pouquinho do bate-bola jogo rápido? Já ouvi alguns quadros aí na... tem uns quadros parecidos, mas o nosso é diferente, é único. O nosso é melhor. O bate-bola jogo rápido a gente vai fazer uma pergunta que você pode responder com uma palavra só, mas pode responder rápido, né? O importante é que seja a primeira coisa que vem na sua cabeça, a primeira coisa que você sente quando eu falo isso, essas palavras, essas frases que eu vou jogar pra você, tá bom? Respostas simples, curtas, mas que sejam o que você sente, tá bom? Podemos começar? Pode, à vontade. Leandro, a pergunta que a gente sempre começa, um sonho. Um sonho? Rapaz, viajar, mano, pra Cancún. Ó, com a minha esposa, hein? Bom sonho. Bom sonho. Uma realização. Realização, olha, hoje eu me sinto realizado, a minha família. Eu jamais iria imaginar, diante de tudo que eu passei na vida, que hoje eu teria uma família. E graças a Deus hoje eu sou casado, né? E tenho minha família, tenho minha casinha. Nós tivemos uma primeira conquista nossa pessoal, que foi a compra de um carro novo pra gente. E aí, isso não tem preço, né, gente? Aproveitando o gancho, um momento pra você. Um momento a medalha de bronze que a gente ganhou no Parajaps. Fernando, quer fazer alguma? Eu posso encerrar com... Se você pudesse resumir a vida em uma simples frase ou uma palavra, como você resumiria, Leandro? A vida é linda demais. A vida é bela demais. Aproveitem da melhor forma. Perfeito. Leandro, saiu muito bem no nosso quadro, viu que não é tão bombástico, né? Dá um pouco de medo, mas ele é muito bom. Chegou botando terror nele. Ele é muito tranquilo. Galera,
Leandro, muito obrigado por ter participado, ter aceito o nosso convite, né, de participar aqui do canal Nosso Treino, passar um pouquinho da sua vivência, da sua história, né, e um pouco desse esporte maravilhoso que é o handebol e o handebol em cadeira de rodas. Sim, eu só esqueci de falar, ó, galera. Essa medalha aqui é uma medalha de uma corrida de 5 km Verdade. que eu participei no domingo passado no Porto de Paranaguá. E é um projeto muito lindo que é o Pernas Solidárias, CWB, que tem também de Mafra, tem em São Paulo, mas esse é daqui de Curitiba. E eles têm um projeto muito bom, né, que é Sorrisos que voam, é o lema deles, assim, que é a vivência de dar a oportunidade da gente que não corre, não tem condições de correr com as próprias pernas, mas eles correm com a gente, eles nos conduzem. Então, pensa, você carregar uma pessoa por 5 km, 10 km, às vezes 21, que é a meia maratona, entendeu? E tem gente que tem um sonho de conduzir uma maratona. Então, é um projeto muito lindo, tá? Que eu aconselho também a vocês aí que puderem seguir Pernas Solidárias CWB no Instagram. Eles têm um projeto muito bom para os deficientes físicos do modo geral, seja deficiente físico, visual, intelectual, entendeu? Perfeito, então o pessoal que puder seguir no Instagram, Pernas Solidárias CWB. Isso, Leandro, quer mais o Instagram, mais alguma coisa? O meu Instagram é Malaquias_LFM. Vocês podem seguir lá e vão conhecer mais um pouquinho da minha história, que além da parte de atleta também, eu também sou músico, né, da igreja, eu toco violão, toco guitarra, contrabaixo, e aí vocês vão estar vendo tudo isso. Escutar um sonzinho também que é bom para alegrar. Exato. Né? Fernando, muito obrigado. Se quiser divulgar o seu Instagram também. Obrigado a você também, Alisson. Não quero divulgar no Instagram. Tudo bem. Pode... Me sigam no Instagram, Obracone, com I no final. Sigam o canal Nosso Treino, Unibrasil e também o nosso produtor querido Popó do Áudio. Galera, obrigado por terem participado. Eu que agradeço. Ficamos até a próxima. Até a próxima.